Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender um pouco mais de matemática, certo? Vamos trabalhar o conteúdo porcentagem. O símbolo é esse aqui que vocês estão vendo, né? Então, o que é porcentagem? É um modo de expressar uma razão, ou seja, uma relação entre dois valores a partir de uma fração cujo denominador é 100. Então podemos dizer que toda porcentagem, o denominador é 100, né? Pode ser escrita na forma de fração dessa forma. Temos aqui três exemplos. 10%, você vai escrever assim, 10 sobre 100. 35% você pode escrever como sendo 35 sobre 100. E 6%, 6 sobre 100. Agora, tem também a forma decimal, né? Então, 10% você escreve assim, 0,10 ou 0,1. Aqui, 0,35 e 6% vai ser 0,06. Lembrando que, como o denominador é 100, então temos que ter duas casas decimais toda vez. Então vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Quanto é 25% de R$ 200? Primeiramente você escreve 25% como sendo 25 sobre 100 e aí multiplica por 200. Tem uma regrinha que você pode cancelar os zeros, certo? Então, cancelando os zeros aqui, fica 25 vezes 2, que dá R$ 50. Observação. Sempre que possível, podemos cancelar os zeros para simplificar os cálculos. Então é assim, caso não possa cancelar os zeros, você multiplica normalmente os números, numerador pela quantidade e divide por 100, certo? É assim. O segundo exemplo. Em uma empresa trabalham 50 pessoas, 60% dos funcionários são mulheres. Quantas são as mulheres? Então vamos calcular 60% de 50, assim. Escrevendo 60% na forma de fração, fica 60 sobre 100 vezes 50, né? Lembrando que podemos cancelar os zeros, os dois de baixo com os dois de cima. O que sobrou foi 6 vezes 5, né? Que dá 30. Então, nessa empresa trabalham 30 mulheres. Terceiro, André fez uma prova com 40 questões e acertou 10. Qual foi a porcentagem de acertos? Então, esse probleminha aqui já é diferente, né? Vamos descobrir a porcentagem, que representa 10 de 40. Então, primeiro escrevemos assim, 10 como sendo o numerador e o denominador 40. Podemos cancelar os zeros, fica um quarto, né? E aí eu vou fazer aqui uma transformação. Vou procurar uma fração equivalente cujo denominador seja 100. Porque aí, fazendo isso, você descobre a porcentagem. Então, olha só, multiplicando o numerador e denominador por 25, porque 25 vezes 4 dá 50, não é isso? Aliás, 25 vezes 4 dá 100. Então, fica 25 sobre 100, correto? Que corresponde a 25%. Tem outra maneira. Olha só outra maneira qual é. Você pegar 10 e dividir por 40. Poderia cancelar os zeros também, certo? Mas eu fiz sem cancelar. Então, coloca 0, acrescenta um zero no 100 para compensar. E aí fica, quantas vezes o 40 cabe no 100? Duas vezes, não é isso? Que dá 80. Sobra 20. Então, eu acrescento um zero, fica 200. E 5 vezes 40 dá 200. Então, terminou a divisão. Olha só, 0,25, que é a mesma coisa que 25%, certo? Vamos agora ao exemplo 4. Mário fez uma prova com 60 questões e acertou 30. Qual foi a porcentagem de acertos? Então, olha só. Podemos cancelar os zeros. Podemos dizer que ele acertou a metade, né? Já dá para descobrir a porcentagem direto. Mas vamos provar. Então, nesse caso aqui, simplifiquei, deu 3 sextos. Aí, dividindo por 3, fica 1 meio, né? E aí, vou fazer a mesma regra, multiplicar dessa vez por 50. 2 vezes 50 dá 100. Então, fica 50%, correto? Que é a metade, né? Ele acertou a metade. A outra maneira seria dividir 30 por 60, olha. Então, 0, fica 300. E aí, 5 vezes 60 é 300. E 0,5
É a mesma coisa que 0,50. Você pode acrescentar um zero, né, depois do 5. Então, que é a mesma coisa que 50%. Um exemplo 5. De 200 frutas, 20% são mangas e o restante são bananas. Quantas são as bananas? Então, veja só. Essa questão é assim, é para você calcular o restante, né, o complemento. Primeiramente, se 20% são mangas, então o restante corresponde às bananas. O total não é 100%? Então, fazendo 100% menos 20%, eu encontro 80%. Quer dizer que 80% do total corresponde à quantidade de bananas. Então, vamos lá. 80 sobre 100, cancelando os zeros, né? 80 vezes 2 dá 160. Então, a resposta é essa, olha. São 160 bananas e 40 mangas, né? Porque o total dá 200. Mais um exemplo. No grupo de WhatsApp de João, tem 180 pessoas. Desses 60% são mulheres. Quantos são homens? Então a gente pode fazer da mesma forma do exemplo 5. Olha, o total é 100%. Então 100% menos 60% dá 40%. Quer dizer que esses 40% correspondem aos homens. Vamos calcular 40% de 180. 40 sobre 100. Cancelando os zeros, olha. 4 vezes 18, né? Que dá 72. Isso quer dizer que são 72 homens. Certo? Então essa é a ideia. Mais um exemplo. Ó. No início do ano, um aparelho de som custava R$ 850. Este mês ele sofreu um aumento de 10%. Quanto passou a custar esse aparelho de som? Então é uma questão que envolve aumento. Tem aumentos e descontos, né? Isso aqui é um aumento. Então, primeiro, vamos calcular 10% de 850. Novamente, dá para cancelar os zeros. Resultado de R$ 85. Isso aqui é o aumento, certo? O quanto que aumentou, né, no valor. Daí a gente vai somar 850 mais 85 de aumento, fica 935. Essa é a resposta, certo? Então, pessoal, espero que você tenha compreendido aí, né, o conteúdo de porcentagem. Fizemos aí alguns exemplos, né? Teve pelo menos assim uns 3 modelos que vocês viram aí de como resolver as questões, certo? Valeu, até a próxima.